dias de visitação, recebendo de Deus as medidas exatas e fazendo aquilo que o Senhor estabeleceu. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero mais uma vez estar aqui usando essa comunicação para nós estarmos tendo um tempo precioso com a palavra de Deus. Irmãos, dias desses eu ouvi alguém dizer que existem coisas que, se não estiverem nas medidas exatas, elas não podem ser confiáveis e ditas como verdadeiras. Então ele citou o exemplo de um metro. Um metro, para ser considerado verdadeiro, ele precisa ter 100 centímetros. 98 centímetros você não vai considerar a medida verdadeira de um metro. Então tem coisas que, se você não estiver com as medidas exatas estabelecidas, você não será tido como verdadeiros. E nós não vamos poder estar falando de fidelidade se nós não estamos estabelecidos com as medidas exatas que Deus está ordenando. Vamos para o texto. Gênesis, no capítulo 6, a epígrafe do texto diz assim: Deus anuncia o dilúvio a Noé. No capítulo 6, do versículo 13, Deus vai fazer uma visitação a Noé. Então, dias de visitação são dias em que Deus vem para nos anunciar coisas que estão para acontecer. E no capítulo 6, do versículo 13 de Gênesis, nós vamos ver Deus fazendo uma visitação e anunciando coisas que estão para acontecer. No versículo 15, nós vamos ver Deus dando as medidas exatas. Para quê? Para que Noé venha construir uma arca. Então a visitação, o anúncio de coisas que estão para acontecer, Deus vai estar trazendo para Noé as medidas exatas que Ele quer que Noé construa. No capítulo 6 ainda de Gênesis, no versículo 18, nós vamos ver Deus dizendo assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto. Isso é Deus falando para Noé. E entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo entrarão na arca. Capítulo 7, do versículo 5, nós vamos ler e vamos ver que Deus concluiu a sua visitação, estabeleceu as medidas exatas, e Noé fez o quê? E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Amém? Senhor meu Deus, que o Senhor venha alcançar o coração de todos os ouvintes e todos os que estão assistindo esse vídeo. Venha conosco, Espírito Santo, estar ministrando sobre nós a tua palavra e faça tudo conforme o teu querer. Amém, irmãos? Irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos todos, alguns chegaram mais maduros, outros menos amadurecidos, né? Mas de fato nós chegamos e muitos estão aqui num tempo como esse, um pouco frustrado porque construíram algumas coisas e não estão tendo um pouco de sucesso. Eu falo isso porque eu tenho conversado com pessoas assim. Eu mesmo, eu fiz uma faculdade, eu sou licenciado em Educação Física e não exerço mais a profissão. Mas a pergunta é, eu gastei um tempo e um investimento fazendo algo em que foi planejado por mim ou foi estabelecido por Deus? E será que hoje o que eu estou fazendo, será que já não faz mais sentido para uma vida com Deus? Então é esse ponto que eu queria conversar, é esse ponto da mensagem que eu queria conversar com todos vocês e que talvez Deus esteja querendo nos trazer essa reflexão. Será que tudo isso que você fez e que você considera que está um pouco frustrado, que não deu fruto, será que não foi por conta de que você fez coisas estabelecidas por você mesmo? Será que não é a hora da gente começar a parar e refletir, irmãos, sobre fazer coisas estabelecidas por Deus? E como é que a gente inicia uma vida fazendo coisas estabelecidas com Deus? A gente vai ver que Deus ele faz uma visitação a Noé e vai anunciar a Noé sobre coisas que estão para acontecer. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 7 vai dizer que Noé,
um homem divinamente instruído por Deus, recebeu a visitação do Senhor para receber a informação e a revelação de coisas que ainda não havia de acontecer. Esse é o grande segredo de viver uma vida com Deus. É viver uma vida de revelação, de coisas que vão ser anunciadas por Deus, de que nós devemos fazer, e sobre tudo aquilo que Ele vai nos visitar e dizer que devemos fazer, Ele vai trazer para nós o projeto e vai trazer para nós a planta do que devemos daqui para frente construir. Talvez um dos nossos erros seja construir coisas sem receber a visitação de Deus e a informação sobre tudo aquilo que Ele quer que façamos. Irmãos, Deus, quando quer que a gente construa algo, Ele traz para nós as medidas exatas e até o tipo de material a ser construído pelo aquilo que Ele quer que a gente faça. Eu queria muito chamar a sua atenção hoje para o seguinte propósito: de começar a construir coisas daqui para frente, com as medidas exatas que Deus está nos dando, e para que possamos fazer tudo aquilo que Ele estabeleceu. Tempos proféticos. Irmãos, sabe o que quer dizer isso? Nós estamos vivendo um tempo muito profético. Em Gênesis, no capítulo 19, se eu não me engano, ou 22, vai dizer que o Espírito e a noiva, eles dizem vem. Sabe o que é isso? É a igreja e o Espírito Santo trabalhando para que o Filho de Deus venha para vir e governar sobre toda esta terra. Então havia uma promessa de que o Messias viria e ele veio. E Jesus foi assunto ao céu. E agora a promessa é de que ele retornará. Então o Espírito e a noiva, o Espírito Santo e a igreja, eles estão trabalhando para que Jesus volte. Se a promessa de Deus era que Jesus voltasse, então está trabalhando nesses dias o Espírito e a igreja para que Jesus volte. Então um tempo profético é quando Deus está trabalhando para que coisas que Ele prometeu se cumpram. E para que nós possamos viver um tempo profético, nós estaremos sendo inseridos em dias proféticos. O que é dias proféticos? Dias proféticos são dias onde Deus vai começar a alinhar homens e mulheres que receberam suas promessas, para que tudo aquilo que foi prometido na vida se cumpra. E homens e mulheres que vão receber as promessas de Deus serão inseridos em dias que tudo serão se cumprido. Ou seja, nós seremos estabelecidos em um propósito. E quem vive no propósito não vive em necessidades. Então Deus vai começar a arrancar homens e mulheres de suas necessidades para estar inserindo em um propósito. E eu queria convidar a você para começar a prestar atenção em sua vida. Dá uma olhada direitinho para ver se não tem coisas proféticas acontecendo. Que talvez seja coisas que Deus prometeu lá atrás e que venham estar sendo cumpridas agora. E é uma coisa a gente precisa entender que é bem diferente: promessa e realidade. Promessa é aquilo que Deus falou ou está falando. A realidade é aquilo que já está se cumprindo. E às vezes tem coisas que estão se cumprindo na minha vida e na sua vida em que nós não estamos vendo, mas isso não quer dizer que seja uma realidade. Irmão, o mundo espiritual, ele não é real, mas ele tem lá a sua realidade. Então o mundo espiritual, ele tem a sua realidade. E dentro dessa realidade espiritual, Deus ele está trabalhando para que homens e mulheres que receberam promessas há um tempo atrás venha começar a se cumprir, porque os dias proféticos estão inseridos em um tempo profético. E para que nós, irmãos, sejamos inseridos nesses dias, nós vamos precisar ser homens e mulheres andando por esta terra, que tenhamos uma mente profética. E eu queria convidar a você para refletir sobre isso agora. Um homem e uma mulher com uma mente profética é um homem que está propício a receber as revelações de Deus para construir algo para essa geração, para que venha
trazer a salvação para uma geração que encontra-se no mundo que está perdido. Deixa eu esclarecer um pouco mais isso aqui. Um tempo profético, Deus está trabalhando para que tudo aquilo que Ele prometeu se cumpra. Dias proféticos são homens e mulheres que serão inseridos em um propósito e sendo arrancados de suas necessidades para que tudo aquilo venha cumprir na sua vida. Mas para que possamos viver tudo isso, nós vamos precisar ter uma mente profética. Uma mente profética, irmãos, é quando nós estamos vivendo uma vida desabilitados de nossas profissões, de nossas circunstâncias que estamos vivendo. Quando nós estamos desabilitados de tudo aquilo que nós sabemos e vivemos pelas nossas vontades e passamos a viver pela revelação de Deus. Quando Deus chamou Noé, irmãos, para construir uma arca, Noé, ele era um agricultor. E Deus chamou Noé para fazer parte de uma engenharia, de uma indústria naval. Então Noé era agricultor. E Deus vai chamar Noé para construir um barco, uma arca. Ou seja, vai chamar um agricultor para ser um engenheiro naval. Somente um homem com uma mente profética para realizar coisas estabelecidas por Deus através de revelações. Então, uma mente profética é uma mente que está própria para receber as revelações de Deus, desabilitados de suas habilidades. Porque quando a gente quer resolver a nossa vida, irmãos, baseado nas nossas habilidades, nós não temos uma mente profética para receber a revelação de Deus, para construir aquilo que Ele está estabelecendo. E eu oro nessa tarde, eu oro nesse dia e eu oro nessa noite, para que nós possamos ser homens e mulheres inseridos nesses dias proféticos, para que possamos ter as revelações de Deus, para que possamos viver aquilo que Deus estabeleceu. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e que possamos estar fazendo coisas estabelecidas por Deus, recebendo uns dias de visitação, para que possamos cumprir as medidas exatas que Deus está estabelecendo. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.